Olá, caros professores. Eu sou a professora Rose, PCNP de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá. Eu estou aqui neste momento para trabalhar com vocês algumas das sequências didáticas de língua portuguesa enviadas pela Secretaria de Educação para os primeiros dias letivos. Lembro também aos professores coordenadores de que as outras disciplinas também receberam sequências para trabalhar nesses primeiros dias letivos e é importante que todos os professores estejam a par deste material e trabalhem com eles efetivamente em sala de aula, tudo bem? Neste momento, nós vamos conversar um pouco sobre a sequência didática para o 6º ano. Nós temos aí um pensamento, o autor escolhido foi o Ricardo Azevedo, né? Nós vamos trabalhar uma narrativa. É importante que o Ricardo Azevedo seja apresentado aos seus alunos, que eles conheçam o autor, vejam a foto do autor. Apresento a vocês também um curtinho vídeo sobre a vida e a obra do Ricardo Azevedo. Tá? E a narrativa o conto que nós vamos trabalhar, né, do Ricardo Azevedo hoje é Gaspar Eu Caio, que faz parte do livro dele chamado Meu Livro de Folclore. Tá? A metodologia que nós vamos usar, ela partirá de estratégias de leitura, né, visto que é importante que primeiro se faça a leitura para depois chegar à questão da escrita com os nossos alunos, tá? A nossa intenção também é consolidar os elementos da narrativa, os tipos de discurso, o uso da norma padrão, o reconhecimento das marcas linguísticas, identificação da sequência lógica dos episódios, inferência sobre o sentido de palavras ou expressões e identificação de informações explícitas. E o ato comunicativo é esperado da interação autor-texto-leitor, né? E que, quando trazido como objetivo pedagógico a ser alcançado na escola, perpassa pelo trabalho do professor, que a partir de estratégias de leitura conduzirá o aluno à experiência e à autonomia leitora. Então é importante, professor, que você seja realmente o mediador dos seus alunos nessa sequência, nesse percurso, para que eles alcancem o objetivo dessa sequência didática que foi proposta a eles, tá bom? Vamos à aplicação, né? Na primeira parte, nós vamos trabalhar com a habilidade de identificar a sequência lógica dos acontecimentos em um texto, e para isso nós vamos distribuir o texto aos alunos, ele todo recortado, né? Vamos recortar o texto em 13 partes, em 13 tiras. É importante que nós vamos conservar o final do texto em omissão, tá? Nós não vamos apresentar neste momento, tá? Vamos omitir o final do texto para os nossos alunos. Então, essas 13 partes, elas não contêm a finalização do conto, ok? Após a montagem desse texto, os alunos vão estar em equipe, vão estar em grupo, né, e vão montar esse texto obedecendo da melhor maneira possível a sequência lógica que eles conseguirem reconhecer dentro das tiras que lhes forem apresentadas, tá certo? Após a montagem, então, nós sugerimos que o professor faça uma leitura fluente do texto completo, entre aspas, né, omitindo o final. Na parte 2, né, nós vamos trabalhar uma série de habilidades, né, referentes à questão do interior do texto, né? Então, reconhecer as marcas linguísticas, reconhecer os usos da norma padrão, inferir no sentido de uma palavra e expressão e localizar a informação explícita do texto. Então, nós vamos perceber que nesta parte 2, nós vamos estar centrados na questão linguística, na construção, no estilo em que o autor usa, bem? O autor vai usar algumas expressões que é importante nós lançarmos mão delas, né, para que os alunos estejam a par da peculiaridade da linguagem que ele usa, tá? Uma concepção clara do processo cognitivo permite reproduzir em sala de aula, mediante tarefas que imitam o comportamento do leitor proficiente, estratégias que caracterizam o comportamento reflexivo de nível consciente do leitor. Então, nosso objetivo é fazer com que os nossos alunos sejam leitores proficientes e conscientes, que entendam plenamente aquilo que eles estão lendo. Na parte 3, nós vamos
trabalhar as habilidades, reconhecer os tipos de discurso, que é discurso direto e indireto livre, e identificar elementos da narrativa como personagem, espaço, etc. Tá? Então, nós ainda possuímos alguns problemas, algumas defasagens nessas duas habilidades, é por isso que nós estamos retomando, ok? Nós temos um quadro aí de exercício, onde os alunos vão elencar os elementos da narrativa, tá? E, finalmente, nós vamos chegar ao objetivo propriamente dito da nossa sequência, que é desenvolver um final para a história. Então, os alunos, né, depois de terem lido, depois de terem entendido a história juntamente com o professor, lógico, o professor como condutor e mediador desse processo, né, depois de o aluno ter entendido e trabalhado com a questão linguística, trabalhado com os discursos, né, trabalhado com toda a questão estrutural do texto, o aluno vai escrever um final para a história. E este final, ele tem que ser socializado, que pode ser num blog, pode ser um varal na sala de aula, pode ser um mural. Então, o professor vai escolher a melhor maneira de socializar os finais que os alunos escreveram para esta história, ok? É importante que antes da publicação, os alunos submetam, né, juntamente com o professor, aquilo que eles escreveram a esta grade de critérios, né, para eles perceberem se eles estão no caminho certo ou se ainda falta alguma coisa para que o seu texto, né, para que o final fique perfeito, fique bonito e condizente com o restante do texto. Tá, e finalmente, depois de todo esse trabalho, nós vamos revelar para o nosso aluno o verdadeiro final da história. Tá? É interessante a leitura, né, proficiente de todo o texto neste momento, né, que o professor modelize, né, uma leitura proficiente, né, do texto completo, para que o aluno conheça o final da história e faça uma medida, né, um parâmetro, se o seu final se aproximou do final dado pelo autor, escrito pelo autor. Ok? Muito obrigada, pessoal. Bom trabalho a todos e até mais.